Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa terceira atividade de história do 7º bloco. Nós vamos falar sobre o preconceito racial no Brasil. Nós vamos começar a refletir um pouquinho sobre o preconceito racial no Brasil por meio de duas frases apresentadas aí no bloco de atividades. A primeira é que diz que a maior expressão do preconceito racial no Brasil é justamente negar que esse preconceito exista. E a segunda frase, que é: preconceito racial não é um mal-entendido, é crime. Então a gente sabe que o preconceito racial ele existe. Infelizmente, ele ainda existe e em grande escala. Este ano, por exemplo, apesar de não ter acontecido no Brasil, mas aqui tiveram outros e muitos casos, lá nos Estados Unidos teve a morte de um ex-segurança negro por um policial branco, porque ele apresentou uma nota falsa em um estabelecimento e esse policial o imobilizou, apertando aí o seu pescoço, e essa pessoa pedia socorro no chão, dizia que não estava conseguindo respirar e mesmo assim o policial continuou. Quando essa pessoa foi socorrida, ela já chegou no hospital sem vida, ou seja, o preconceito racial levou à morte. Este caso que aconteceu com esse ex-segurança negro lá nos Estados Unidos, muitos ficaram sabendo dessa tragédia, né? Que ele foi a óbito devido a essa ação desse policial branco com preconceito racial. E tantos outros casos que nós não ficamos sabendo das pessoas que sofrem preconceito racial e que isso causa uma sequela aí no psicológico dela, que ela interioriza essa ação, esse preconceito e que fica com essa sequela para o resto da vida. Então são muitos casos que existem, infelizmente, nos dias atuais e que precisa ser combatido e que precisa acabar, tá? Então, logo abaixo dessas duas frases, vocês vão descrever algum acontecimento ou que você vivenciou ou que você ouviu falar ou que você viu nas mídias, na televisão, na internet, que envolva aí a questão do preconceito racial, tá? Então, no bloco de atividades, você vai fazer essa questão e em seguida você vai para a atividade no livro didático. Lá tem um texto que eu vou acompanhar a leitura com vocês, que vai falar, né, continuar falando aí sobre o preconceito racial no Brasil, e depois vocês têm duas questões a serem respondidas. Pode ser respondida direto no livro didático, como pode ser respondidas no caderno. Vamos para a leitura? O preconceito racial no Brasil ocorria e ainda ocorre de várias maneiras. Um exemplo é a crença de que apenas a cor de pele clara e o cabelo liso sejam traços físicos bonitos que devam ser valorizados. Outra forma de preconceito é considerar a religião e a cultura afro-brasileira inferiores a outras culturas e religiões. Ideias e práticas preconceituosas como essas são combatidas pelo movimento negro, formado por grupos que lutam para defender a história e a cultura afro-brasileira, e pela aprovação de leis que ajudem a população negra a ter melhores condições de vida. Esses grupos conseguiram muitas vitórias nas últimas décadas, mas ainda há muito a ser conquistado, e o racismo na sociedade brasileira persiste. Em 7 de julho de 1978, ocorreu na cidade de São Paulo um grande ato organizado pelo movimento negro no Brasil. Este ato foi muito importante para a luta das pessoas negras contra o racismo e a desigualdade no país. Agora que vocês fizeram a leitura do livro da página 84, vocês vão responder no livro ou no caderno as duas questões. Qualquer dúvida, pergunte para seus professores e a gente se encontra na próxima aula. Até mais, crianças! Tchau!